Amados irmãos, estamos com os conselhos de Paulo, estudo conselhos de Paulo para os quais devemos atentar, baseado na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12 a 28. Já vimos alguns detalhes a respeito desta carta, não vamos mais falar sobre eles. E também já estudamos os versículos 12 a 13. Semana passada, adentramos no versículo 14, que são conselhos relacionados aos irmãos. Já estudamos o versículo 14. Estão lembrados disso? Estão lembrados disso, irmãos? Amém. Tem aqueles irmãos que são mais cuidadosos e anotam, né? Aquilo que nós vamos meditando e tudo mais. E hoje estudaremos o versículo 15 e provavelmente o versículo 16. Nosso interesse são nesses dois versículos, porque às 21 horas, com a ajuda de Deus, encerraremos o culto. Louvado seja o nome do Senhor. Está com a Bíblia aberta? Leiam, por favor, o versículo 15 aqui. Amados irmãos, percebam que neste versículo, que é outro conselho do apóstolo Paulo para os crentes de Tessalônica, e para nós hoje, porque é a palavra de Deus, ele fala acerca da retribuição do mal com o mal, não é? Ele diz: vede, olhem, que ninguém dê a outrem, o que, irmãos? Mal por mal. É a tendência do ser humano. Retribuir ao outro o mal que esta outra pessoa lhe fez. Mas Paulo é incisivo neste conselho ao recomendar, ao aconselhar-nos: vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Tanto uns para com os outros, aqueles que são próximos de nós, e muitas vezes aqueles que são próximos de nós são os que nos ofendem, são os que nos atacam, são os que nos humilham, não é? Mas também outros que estão distantes. Por isso que ele diz: tanto uns para com os outros, como para com todos. Não se pode deixar de fazer vingança a um, porque gosta, alguma conveniência, mas a outros eu vou fazer vingança, que eu não devo nada a ele, não devo nada a ela, então eu vou me vingar. Então a ideia aqui, que Paulo, que está dentro deste versículo, é o cristão não se vingar do ofensor. Qual é a ideia do versículo? Não se vingar do opressor. O que é vingança? Vingança significa, segundo o dicionário, revide de uma agressão ou ato violento, mediante outra agressão ou ato violento, como punição ou retribuição. É a mesma coisa de retaliação ou represália. A ideia da vingança, ou o sentido da palavra vingança, é você dar o troco na mesma moeda. Dar o troco na mesma moeda. Me fez mal, mal também farei a ele. Mal também farei a ela. Não é? Principalmente quando a pessoa está aquele que quer se vingar está numa posição superior. O ofensor, aquele que ofendeu, está numa posição inferior. E o ofendido, que agora quer se vingar, está numa posição superior ao ofensor. Aí são situações desiguais. Situações desiguais. E quando o ofensor
ou o ofendido procura se vingar do ofensor, este sendo menor no sentido de força, de poder, de superioridade, a vingança fica mais forte do que a ofensa. Por quê? Porque eu estou com o poder na mão. Glória a Deus. Eu fui acadêmico durante 5 anos, e aqui tem muitos acadêmicos e outros que também já foram, hoje são formados, e a gente vivenciou algumas experiências nesse sentido da vingança. Como eu estou dizendo, de disparidade de posição. Os alunos, os colegas, muitas vezes desagradavam algum professor, criavam situações e tal. E tinha professores que abertamente diziam assim: na prova vocês vão ver. Então eles faziam prova, quando chegava o dia da prova, todo mundo chegava tremendo. Eu não, porque eu estudava, mas ia já com mentalmente, psicologicamente preparado. Se for uma prova muito difícil, eu boto lá meu nome e devolvo. Não vou estar colando, não vou estar atrás de outras artimanhas. Devolvo. Não é? Então os colegas chegavam tremendo. E quando nós apanhávamos a prova, irmãos, a prova era impossível de ser respondida. Impossível. Questões dificílimas. E aí a vingança, diz o ditado popular, que a vingança servida em pratos frios. E era isso que os professores faziam lá. Certo? Colocava a prova bem difícil. Por quê? Porque eles estavam na posição de se vingar daquela forma. Estavam acima dos ofensores, daqueles que tinham feito alguma coisa contrária ao professor, não é? Então, a vingança, neste versículo 15, ela é posta de lado. O que as Escrituras, é uma pergunta importante e necessária para nós meditarmos nesta noite, baseados no que estamos vendo sobre neste versículo 15. O que as Escrituras sagradas falam a respeito da vingança? O mundo fala sobre a vingança. O que é que o mundo diz sobre a vingança? Dê o troco na mesma moeda. Se bater, leva. Não é assim? Deixe de ser bobo. Faça pior do que ele fez. Então o mundo, ele já tem uma orientação firmada, formada a respeito da vingança. O mundo não perdoa absolutamente nada. O mundo é cruel. Quando eu falo mundo, não estou me referindo ao mundo geográfico, o chão, estou me referindo ao mundo pessoas. Mundo, sistema mundano que está sob o domínio de Satanás e que instiga nos corações o ódio, o rancor, não é? A revolta, a raiva, a ira, e diz a essas pessoas, depois de insuflar nas almas delas todos esses sentimentos negativos, diz para elas: se vingue, se vingue. Eu já contei aqui, já narrei para vocês uma situação de um moço, novo convertido em uma igreja que trabalhei, que ele, ao ir para o culto em um domingo, poucos dias de crente, uns ex-amigos dele encontraram no caminho, e eram uns 4 mais ou menos, cada um pregou um caibro, um pedaço de caibro, desses caibros de casa, né? Daqueles caibros aparelhados, quadradinho, cada um que meteu o pau no rapaz. E aí o Geraldo chegou na igreja lavado em sangue. Quando vi o estado dele, pedi para 2 irmãos levá-lo ao pronto-socorro. Ele foi atendido, pontuaram a cabeça dele e cuidaram, depois mandaram para casa. No outro dia, na segunda, eu fui visitá-lo. Quando cheguei, conversando com ele, pensei até que ia encontrá-lo desviado, né? Ele estava com poucos dias de crente, mas parece que a surra que deram nele fez ele ficar mais crente ainda. Ele hoje é diácono ali na sede. Glória a Deus. E fui com alguém mais. Quando cheguei e me apresentei, ele estava na sala. Paz do Senhor, pastor. Eu disse: graças a Deus que a surra não desviou o irmão, não. Porque quem é crente mesmo, crítica não desvia, surra não desvia, calúnia não desvia, cara feia não desvia. Agora quem não é crente está só tapeando, até uma cara feia desvia, né? Você é mais crente, não.
Mas o irmão, todo cheio de hematoma, inchado, a cabeça cheia de pontos, e fui levar uma palavra de Deus para ele e tal. E quando estávamos conversando, sai lá de dentro da casa, do fundo da casa, sua mãe, pequenininha, e irada, não era crente ela, e com a camisa dele, a camisa com a qual ele estava vestido na ocasião da agressão, toda ensanguentada, o sangue coagulado, bem manchada mesmo. E ela disse: o que foi que o senhor fez com meu filho lá na sua igreja? Eu perguntei, eu não estou entendendo sua pergunta. Não, porque meu filho, depois que entrou para essa sua igreja, deixou de ser homem. Antes, nunca ele apanhou, pelo contrário, ele dava, ele ameaçava, ele era homem. Mas depois que ele entrou nessa igreja sua, meu filho deixou de ser homem. Mas eu já fiz uma promessa, um juramento, que esta camisa aqui só será lavada no dia que o sangue dos homens, dos agressores dele for derramado. Então, a ideia do mundo é esta mesmo, é a vingança, é a retaliação. Mas o que diz Deus na sua palavra a respeito do vingar-se? Primeiro, a Bíblia diz que a vingança é proibida pelo Senhor. Deus proíbe aos seus servos se vingar. O que é que Deus proíbe a nós, irmãos? Se vingar. Somos proibidos da vingança. Abra sua Bíblia em Levítico capítulo 19, versículos 18. Eu coloquei aqui alguns versículos, não vamos ler todos, mas vamos ler alguns. Levítico 19, 28 nos diz o seguinte: pelos mortos não dareis golpe na vossa carne, nem fareis marca alguma. Esta referência está errada. Vamos para Provérbios 24 e 17. 19 e 18? Muito bem, obrigado, querido. Foi na hora de digitar, fui eu mesmo que errei. 19 e 18. Muito bem, vamos lá. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Você pode dizer amém? Amém. Então aqui claramente Deus fala conosco. Não precisa nem explicar esse versículo. Precisa, irmãos? Ele é autoexplicativo, não é? Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Ira é raiva. Então alguém me faz uma ofensa, me faz um mal, seja de que natureza for, independente do prejuízo que me cause. Há males que causam prejuízos materiais, financeiros. Há males que causam prejuízos emocionais, porque a pessoa fica angustiada, fica abatida, não é? A ofensa foi tão grande, por exemplo, briga entre marido e mulher. Há maridos que dizem assim: nunca bati na minha mulher, nem com uma rosa. Já ouviu algum marido dizer assim? Em contrapartida, ele a agride com palavras. E em alguns casos, a agressão falada é muito mais grave, dói muito mais do que um tapa, do que um murro, do que uma pancada. Porque a pancada, o murro, tapa, a pessoa leva a tapa, a pessoa leva, daí com um dia ou dois passou. Mas tem palavras que ficam corroendo a alma, maltratando a pessoa que foi vítima da tal palavra. E a tendência de quem é agredido, seja fisicamente, seja emocionalmente, não é? Financeiramente, independente do tipo da agressão, a tendência da pessoa é guardar a ira no coração. Guardar a ira no coração, a raiva.
E a raiva guardada, ela vai alimentando, sendo alimentada dia após dia. Dia após dia, aquele sentimento de raiva, de ódio, de ira, vai sendo alimentado no coração, de forma que a pessoa que foi agredida e agora passa a alimentar a ira, a raiva contra o agressor, só vai se livrar daquele sentimento, só vai se livrar daquele permanente mal-estar quando se vingar. E tem pessoas que dizem como pode? Se for um ímpio que vive nas trevas, a vingança para ele é um troféu conquistado. Se for um crente, vai sentir um prazer momentâneo de ter se vingado do seu ofensor, mas com o passar do dia, aquela satisfação em ter se vingado, ela vai se transformando em um sentimento de culpa, que é pior do que o sentimento da vingança. Porque a vingança, depois que a pessoa executa e aparentemente fica livre dela, o sentimento de culpa pode seguir com a pessoa até a sepultura. E eu não sei se você já teve esse sentimento, se sentindo culpado 24 horas por dia, 7 dias da semana, os 30 dias do mês, os 365 dias do ano. Eu não sei se você já se sentiu culpado. Eu, graças a Deus, não. Mas tenho acompanhado pessoas que vivem com um drama, o drama do sentimento de culpa, sendo acusado dia após dia, noite após noite, com a culpa. Principalmente quando ofende uma pessoa em caráter de vingança e aquela pessoa posteriormente morre. Posteriormente morre. E agora não tem mais jeito. Por isso que a Bíblia diz, lá em Mateus capítulo 6, ensino de Jesus: se vieres trazer a tua oferta para o altar, e aí, diante do altar, te lembrares que o teu irmão te ofendeu, deixa a tua oferta à parte, volta, reconcilia-te primeiro com teu irmão e depois entrega a tua oferta. Aí ele mais adiante diz: reconcilia-te depressa enquanto estás no caminho com ele. Porque depois que se separarem, principalmente pela morte, não tem mais como você se reconciliar. E aí agora vamos viver debaixo da culpa. Debaixo da culpa. E quantas pessoas que depois que alguém morre, fica com a consciência pesada por resto da vida, perde a alegria, perde a paz, perde a tranquilidade, não tem mais uma vida de satisfação, uma vida alegre, uma vida de contentamento. É aquela pessoa amargurada: o que foi que houve? O que é que há que você só vive triste, não esboça nenhuma alegria? Eu carrego comigo uma culpa. Em certas alturas da minha vida, eu fiz isso e isso e isso com alguém, e a pessoa depois morreu, e eu não tive como me reconciliar com a pessoa. Não é? Eu não sei se você já percebeu, mas em ocasiões de velório, está lá o marido morto, está lá a esposa morta, está lá o pai, a mãe morta, e aí alguém da família chorando, um desespero. E muito daquele choro que você vê, eu e você vemos nos velórios, não é choro de saudade, nem de pesar pela perda do falecido, não. É porque enquanto aquela criatura estava com vida, era motivo, era alvo de ataques, era alvo de críticas, era alvo de agressão, e agora depois que morreu, não tem mais como.
Não é assim, irmão? Ou eu estou enganado? Ou eu estou falando algo que não é deste mundo? Glória a Jesus. Por isso que o Senhor diz: reconcilia-te depressa, enquanto estás com o teu ofensor no caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Guarda a ira no coração, redunda em vingança. Redunda em vingança. E entristece o Espírito Santo. Porque em Efésios capítulo 4, não está aqui no roteiro do estudo, mas Deus está nos fazendo lembrar. Em Efésios capítulo 4, versículo 30, diz: irai-vos e o quê? E não pequeis, não se ponham o sol sobre a vossa ira. No momento da agressão, no momento do ataque que eu sinto, que você sente, que alguém nos ofende, o primeiro sentimento que vem é da ira. E a ira nos impulsiona a dar o troco na hora. E se não consegue na hora, dá o troco depois. Mas quanto mais passa o tempo e aquela ira, aquela raiva, aquele ódio vai se acumulando no coração, mais aquilo vai crescendo e vai se agigantando de uma forma tal que depois dá trabalho para você fazer a faxina da sua vida, do seu coração, tirar aquele lixo todo do seu coração. Você está me entendendo? Diga amém. Por isso que o Senhor proíbe: não te vingarás. O que é que o Senhor diz para nós, irmãos? Não te vingarás. Amém. Vamos a Provérbios, capítulo 24, versículo 17. Provérbios, capítulo 24, versículo 17. Quando cair o teu... Quem? Não é amigo, não? Quando cair o teu, não te alegres. Ele caiu. Vou comprar meia dúzia de fogos e vou soltar na rua. Ele agora se desgraçou de vez. Ele agora vai me pagar todo o mal que me fez. O ímpio diz isso. O ímpio se alegra com a queda do seu inimigo, daquele que lhe agrediu, daquele que lhe fez mal. Mas a palavra do Senhor para mim e para você é: quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar, se regozije o teu coração. Porque a palavra de Deus nos diz, Paulo escrevendo em uma de suas cartas, se não me equivoco, carta aos Filipenses: haja em vós o mesmo sentimento que houve em quem? Em Cristo Jesus. Haja em vós. E quando nós vamos para o contexto dessa recomendação, daquela recomendação de Paulo, que eu acabei de mencionar, nós vamos ver que Paulo está se referindo aos sofrimentos impostos a Cristo pelos seus inimigos, pelos seus algozes, a começar daquele que comia no prato com ele. Quem era que comia no prato com ele? Judas. Judas comia no prato com o Senhor. Glória a Deus. E até o último instante Judas comeu juntamente com o Senhor. E terminando a refeição, enquanto Jesus seguiu para o Horto das Oliveiras para orar, não é, com seus discípulos, Judas tomou uma direção oposta, foi buscar os algozes para prenderem ao Senhor, prenderem o Senhor. Louvado seja Deus. Mas quando Judas se apresenta lá no horto do Getsêmani com aqueles soldados que lhe acompanhavam, quando ele se apresenta diante do Senhor, Jesus olha para ele e lhe pergunta: amigo, a que tu vieste? Amigo, a que tu vieste? Eu teria, ou você, perguntado diferente. Traidor, traiçoeiro, como alguém diz, traíra. A que tu vieste? Glória a Deus. Jesus não. Jesus disse: amigo, a que tu vieste? Louvado seja o Senhor para sempre. Então o Senhor, amados irmãos, Ele é o nosso referencial.
Veja ainda o versículo 29 do capítulo 24. Não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Não digas isso. Porque a Bíblia diz não diga, que ele não está dizendo não faça. A gente precisa ler a Bíblia e entendê-la, irmãos. Aqui a palavra do Senhor não está dizendo não faças, ela está dizendo não digas. Porque quando você abre a boca e diz, vou me vingar dele, mesmo sem ter a pretensão, naquele momento, Satanás que está ali rondando, ele vai ouvir aquela palavra. Você vai dar legalidade a ele, para ele trabalhar no sentido de se concretizar aquela ameaça de vingança. Por isso que a palavra do Senhor diz, não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Não diga isso. O pensamento pode chegar de vingança? Pode. Você é de carne e osso. Você é suscetível a muitas fraquezas e deficiências. E pode vir o pensamento de vingança contra o teu agressor. Mas você que é crente e temente a Deus, você fica calado, para o inimigo não ouvir não ouvir da sua boca a intenção, o interesse que você esboçará, ou que você esboçou de vingança. Fique calado. Satanás não é onisciente. Isto posto, ele não pode conhecer o que está no seu coração, o que se passa lá. Mesmo aquele pensamento de vingança que chegue, você fica calado, orando, Jesus, me cobre com teu sangue, Senhor, tira do meu coração essa mágoa, tira do meu coração esse pensamento negativo de se vingar, de me vingar. Glória a Deus. E o Espírito Santo que vai ver o teu interesse em obedecer a Deus e não a voz da tua razão, porque a razão engana. A razão engana. Você, no momento que é ofendido, logo a razão fala. Diz assim, você não merecia isso. Você não era digna disso. Essa pessoa foi ingrata com você, só tem um jeito, se vingue. Isso é a voz da razão. Quer dizer, nem sempre a nossa razão nos leva a escolher segundo a vontade de Deus, fazer segundo a vontade de Deus. E quem é crente em Jesus, louvado seja o nome do Senhor para sempre, não escuta a voz da razão, escuta a voz do Espírito Santo. Escuta a voz do Espírito Santo. Você está certa. Como Getúlio Vargas. Getúlio Vargas era o presidente do Brasil na década de 30. Chegaram na sua residência 2 ministros de Estado para conversar com ele. Cada um tinha uma queixa contra o outro. Getúlio disse, conte a sua história. O ministro contou a história. Ele disse, você está com a razão. Se agora o senhor conte a sua história. O outro contou, ele disse, o senhor está com a razão. Todos os dois estão com a razão, pode seguir. A esposa estava à parte ouvindo, disse, eu agora não entendi mais nada. Você disse que um estava com a razão e o outro estava com a razão. Aí ele olhou para ela e disse, você também está com a razão, vá cuidar das suas coisas. Há momentos que temos que abrir mão de quê, irmãos? De quê, irmãos? Da razão. Você está com a razão, você quem foi ofendido, agredida. Você foi quem sofreu a humilhação, o descaso. Você quem padeceu sem merecer.
Em termos de retribuição ou vingança, você, na ótica da razão, está coberta de razão. Está coberto de razão. Mas na ótica divina, você não tem que ir atrás da razão, você tem que abrir mão dela. É fácil isso? Não é. Precisa da ajuda do céu, da graça de Deus. Para tanto, você tem que orar. Você tem que buscar, Senhor, eu quero me vingar. Porque não adianta esconder de Deus. Não adianta você querer mascarar a sua situação diante de Deus. Deus, eu não quero me vingar, não. Não adianta. Diante de Deus, você tem que dizer a verdade. Deus, Senhor, Tu sabes que eu quero me vingar dele. Tu sabes que eu quero me vingar dela. Eu quero botar 1.080 na comida daquele infeliz. Ele só me pagava se eu botasse 1.080. Tu sabes que eu estou com essa vontade. Mas eu sou crente, Jesus. Jesus, me ajude para que eu não me vingue. Me ajude, Senhor, eu abrir mão da minha razão e esperar a Tua justificação, porque quem nos justifica diante dessas situações não somos nós mesmos, nem o homem, mas o Senhor. O Senhor é quem nos justifica. Quem é que nos justifica, igreja de Cristo? O Senhor. Se você for em busca de razão contra o seu inimigo, Satanás vai apresentar uma lista grande para você de razão. Ele vai arrumar razão no inferno de todo tamanho para você se vingar. Mas você olha para o céu, ver as mãos furadas do Senhor, e vai se lembrar que Ele disse, na hora que estava sendo aquelas mãos furadas por seus algozes, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Glória a Jesus. Glória a Deus. Amém, amados irmãos. Vamos a Mateus, capítulo 5, versículo 39 a 41. Já são 21 horas ou eu estou enganado, irmãos? Já me prendi pela palavra, disse que ia terminar de 21, mas já tem que terminar. Mateus 5, 39 a 41. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Vamos ler o versículo 38. Ouviste que foi dito: olho por olho e dente por dente. Isso aqui isso é matéria que nós já estudamos. Estão lembrados que nós já estudamos isso aqui? Eu, porém, vos digo. Esse eu ali não era nada menos, nada mais do que Jesus, o Filho de Deus. Eu, Jesus, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, pastor, essa doutrina não dá para mim, não. Não, senhor, não venha para cá, não. Não venha dizer isso a mim, não. Vai dizer a quem disse. Eu sou apenas o porta-voz. Glória a Jesus. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Por que é que Jesus aqui pede coisas aparentemente impossíveis para nós? Você já parou para pensar nisso? Eu paro para pensar nessas coisas. Humanamente falando, isso aqui são pedidos impossíveis de ser atendidos. Humanamente falando. Nenhuma pessoa leva um tapa num lado do rosto e diz para o seu agressor: pode bater nesse aqui. Nenhuma pessoa. Nenhuma pessoa que alguém tira a sua roupa, ele oferece, tira a sua capa, oferece a sua camisa. Bem, desce o paletó para cá, toma a camisa também, leva a camisa. Humanamente falando, ninguém também fará isso. Ninguém que seja obrigado a andar 1 milha, ande a 2ª milha voluntariamente. A milha romana eram 1.500 metros, 3.000 quilômetros. 1.500 quilômetros, 1 milha, era lei. Qualquer autoridade romana podia pedir a um cidadão comum: leve minhas armas, que eu estou cansado.
Era 1 milha que tinha de ajudar aquele soldado. A Jesus, que sempre andou na contramão, disse: se pedirem para andar 1 milha, ande 2. Ninguém, humanamente falando, fará isso. Agora, se a graça de Deus invadir o meio do teu coração, se o Espírito Santo encontrar lugar em nossa vida para nos dominar, nós faremos isto e muito mais. Amém, amados irmãos? Fique de pé em nome de Jesus. A gente continua. Amém. A vingança não pertence a nós. A vingança pertence a Deus. Quantas vezes você vê alguém sofrendo em um leito de hospital, caído em uma calçada? Eu outro dia, andando no Recife com um irmão que morava lá na época, passamos em uma rua muito arborizada, num bairro nobre, e lá na calçada tinha uma senhora, aí de seus 60 anos, mais de 60 anos, alojada, ranchada lá numa calçada. E o irmão disse: pastor, segundo as pessoas que conhecem esta mulher ali, aquela mendiga, ela foi uma mulher rica na vida dela. Na hora eu pensei: o que é que ela está pagando? O que é que ela está pagando para estar ali? Você chega num hospital, está alguém lá sendo comido pelo câncer, gritando. Que mal aquela pessoa fez? Deus sabe. Deus sabe o que foi que fez. Está preso lá, condenado a 30 anos de cadeia. O que foi que esse pobre fez? Deus sabe. Quantas vezes nós padecemos e não sabemos por que estamos padecendo? E aí vem a pergunta: Deus, quem é crente? Deus, o que foi que eu fiz para merecer isso? Pode ser uma prova da parte do Senhor, que está provando a tua fé, e pode ser uma vingança da parte de Deus, porque Deus sabe vingar-se direitinho de qualquer um. E a vingança de Deus, em muitos casos, é a base de conta-gota. É uma gota hoje, outra amanhã. É bem lenta. Que é para a pessoa ir caindo em si, refletindo e dizendo: eu já sei porque é que eu estou pagando, sofrendo. Eu já sei o que é que eu estou pagando aqui. Glória a Jesus. Então, irmãos, não levante sua mão para se vingar. Eu tenho orado a Deus assim: Deus, não ponha ninguém nas minhas mãos, nenhum dos meus inimigos nas minhas mãos, não ponha, se não for para eu abençoá-los. Se não for para abençoá-los, eu não quero eles na minha mão, fico nas suas mãos. Deus tem me provado nesse sentido. E algumas pessoas que me fizeram mal ao longo da caminhada vieram parar na minha mão, nas minhas mãos. E eu as abençoei. E eu fiz como diz a palavra de Deus. E me regozijei, me alegrei depois de ter feito bem a eles. Porque cada um tem uma consciência. Quem é que tem consciência aqui? Todos nós temos consciência. Cada um tem consciência. Né? Quando você faz o bem a um ofensor seu, a alguém que lhe fez mal, na hora a consciência dele martela, bate, grita e diz: está vendo aí? Você fez tanto mal àquela pessoa e agora, na oportunidade que ela tinha de lhe retribuir, ela lhe fez o bem. Amém, amados irmãos? Que o Senhor nos abençoe, nos ajude e nos guarde debaixo do seu sangue.